Olá galera, aqui é o Indiana Gilbert Jones da Universidade do Inglês e eu estou aqui hoje para acelerar o seu inglês. Bom, deixa eu falar uma das razões pelas quais as pessoas estão gastando muito tempo estudando em 1, 2, 3, 4, 5 cursos de inglês e elas não conseguem sair do lugar. Uma das principais razões é porque nós não entendemos como o nosso cérebro funciona na hora de nós aprendermos qualquer coisa, mas especificamente no nosso tema aqui, como o nosso cérebro funciona para falar inglês. Eu não quero parecer cientista aqui, e essa não é minha praia, esse não é o meu jeito, mas vamos lá. Para que o nosso cérebro foi criado? O nosso cérebro foi criado por duas razões. Então, vou usar uma outra palavra até. Ele foi construído por duas razões. A primeira razão pela qual o nosso cérebro foi construído é para armazenar dados, para que nós possamos, a partir do conhecimento armazenado pelas gerações anteriores, a gente continua daqui para frente, tá? Então, se você chegar, olhar, o cara estava lá na época das cavernas, o homem de Neandertal, aí ele vem, armazena um conhecimento que entrega para o próximo homem. Aí esse homem vai até o outro ponto, que é a era agrícola, que entrega tanto conhecimento, que o cara vai até a era industrial, e assim sucessivamente. Se eu olhar na sua história pessoal, eu olho assim, o seu tataravô, ele trouxe um certo conhecimento que foi entregue para o seu avô, que trouxe um certo conhecimento que foi entregue para os seus pais e esse conhecimento foi entregue para você. Curiosamente, se você olhar na história das suas gerações, o que você vai ver é uma história de progresso. Não importa como você viva, e é raro, estatisticamente é raro o modelo onde a gente vê de geração para geração é assim e não assim. É muito raro você ter uma queda assim e você pode confirmar isso olhando para as suas gerações. Tá? Então você vai ver que você chegou num nível de progresso. É só você analisar e você vai descobrir isso. Então, por quê? Porque o seu cérebro foi construído para usar como ponto de partida aonde a geração anterior parou, ou o tempo passado parou. Faz sentido, então, o seu cérebro foi construído para armazenar fatos e dados, por assim dizer. Mas a grande sacada, a grande razão pelo que o seu cérebro foi construído, essa é a grande, tá? É porque o seu cérebro foi construído para criar sua vida, para criar sua jornada, para criar o seu destino, e é aí que as coisas passam a ficar divertidas, inclusive no processo de você desenvolver novas habilidades para você chegar onde você quer chegar. No caso aqui, o que a gente está falando, de você desenvolver a habilidade de falar inglês. Então, uma das coisas que se você chegar então, peraí, então meu cérebro foi feito para isso. Eu vou lá e você começa a sua primeira jornada no inglês. E olha o que eu vou dizer uma coisa, você vai lá e aprendeu 50 palavras. E você começa a usar essas 50 palavras. E essas 50 palavras, elas são brincadeira de criança. Porque só dá para você brincar, não dá para você verdadeiramente assim, se comunicar, a não ser que seja uma coisa muito específica, com uma pessoa, com uma outra pessoa usando 50 palavras. Mas você começa a se divertir. E o seu cérebro armazena os primeiros fatos. A partir daí você vai e soma mais 50 palavras. Opa, agora eu já tenho 100 palavras. Essas 100 palavras agora, elas são fatos armazenados, mas elas te ajudam agora, e aí está a grande sacada, a te levar para aquele que eu considero que é o primeiro nível, que é 300 palavras. Porque 300 palavras você já consegue se comunicar em situações muito básicas com as outras pessoas. Para que você tenha uma ideia, no início da humanidade, nas civilizações mais primitivas, por assim dizer, as pessoas, a tribo inteira, aquela civilização, aquele momento, tinham 400 palavras de vocabulário. Eles viveram por anos e anos e anos e anos com 400 palavras de vocabulário. Então, 300 palavras coloca você muito rapidamente no jogo. Mas o que acontece? Esse passa a ser fato. E aí você usa esse cérebro para criar a próxima etapa, que deveria ser triplicar esse vocabulário, você ir para 1000 palavras. 1000 palavras aí já é mágico, porque você está falando igual índio. Falando igual índio. Me quer, e, gente, faz parte do processo. Tem gente que, eu não quero falar como índio, eu quero direto falar como doutor. Então, sei lá, o que você precisa fazer é achar uma dessas câmeras que congela as pessoas e você dorme hoje e acorda lá em 2318 e seja lá vai ter uma pílula que você não precisa passar por essa fase. Mas, até onde eu sei, você vai precisar passar por essa fase do índio, a fase do cara que fala errado,
pensado, mas as conexões estão sendo criadas, o cérebro está armazenando essas 1000 palavras e aí você está pronto para o passo que não é o passo final, mas é o passo que definitivamente coloca você na fluência, onde você vai estar pronto para as 2000 palavras de vocabulário. Eu só quero trazer uma reflexão. 2000 palavras de vocabulário, você é considerado fluente, e não sou eu que estou falando isso, quem está falando isso é o Ministério da Educação dos Estados Unidos, o Ministério da Educação da Inglaterra, através dos seus testes de fluência. Se você pegar um teste chamado TOEIC, que é um teste que é aplicado aqui no Brasil, você vai ver que com 2000 palavras de vocabulário, você já atinge um nível de fluência onde você já pode viver o seu dia a dia. A única coisa que não está inserido nisso são as palavras do vocabulário específico, por exemplo, da sua área profissional. Eu sou engenheiro, então seu vocabulário de engenharia não está dentro dessas 2000 palavras. Eu sou médico, então o seu vocabulário de medicina não está nessas 2000 palavras, tá? É a única coisa que a gente que tira daí quando a gente fala dessas 2000 palavras. Mas uma coisa importante, então, não é de grão em grão, como diz o ditado, mas você armazena fatos no seu cérebro, esses fatos, eles agora te ajudam a criar e ir para a próxima etapa. Então, é muito importante que você entenda que o seu cérebro foi construído dessa forma. E se alguém tentar violentar, mudar isso de uma maneira, não respeitar a forma como o seu cérebro está funcionando, como a maioria das escolas de inglês faz, isso é capaz de fritar o seu cérebro. Eu estou brincando, mas eu estou falando sério, tá? Isso é capaz de fritar o seu cérebro e aí você não só ser impedido de falar inglês, mas como isso gerar um problema para você em outras áreas da sua vida, mas a gente não vai falar disso aqui hoje. Pronto para isso? Então, lembrando, o seu cérebro tem o que é necessário, tem aquilo que você precisa para armazenar fatos, tudo bem? Criar as conexões necessárias e seu cérebro criativo que vai levar você até onde você quer chegar, até onde você precisa chegar. No primeiro ponto que a gente está falando, você chegar nas 300, 1000 e 2000 palavras de vocabulário para que você esteja falando inglês fluente, ok? É isso que eu queria compartilhar com você, mas antes de terminar, eu já ia esquecendo, eu tenho um presente que eu quero dar para você. Eu quero dar de presente para você, chama o Guia Prático para você aprender inglês fluente em 8 semanas. Então imagine que a gente vai estar nesse guia prático, é um presente para você, você vai se aprofundar nisso, vai entender melhor essa questão das 2000 palavras, vai entender aquilo que você precisa para falar inglês de uma vez por todas. É um presente para você, tudo que você precisa fazer é clicar em algum lugar nesse vídeo aqui em cima ou aqui embaixo, tem um link, eu não sei onde você está assistindo, tem um link nesse vídeo e aí você vai clicar nesse link e você vai ser redirecionado para uma das páginas da Universidade do Inglês. Lá você vai colocar o seu e-mail e tenha certeza de que você depois coloque a Universidade do Inglês entre os seus favoritos para que o material que nós vamos enviar para você vá para a sua caixa de entrada e não para a sua caixa de spam ou qualquer coisa parecida, tá bem? Então, tenha certeza, um material de muita qualidade que nós preparamos para você. Então, gente, é isso aí, vai lá, usufrui, estuda esse material e vamos nos colocar em jornada, porque eu só largo de você quando você estiver falando inglês fluente de uma vez por todas, ok? E como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come, o melhor ainda está por vir. See you soon, nos vemos em breve and God bless you. Deus abençoe você.